Antes de começar, vamos fechar os olhos, por favor. E lembrar da nossa respiração divina. Mais uma oportunidade que a gente recebe de Deus para se conectar, para desfrutar, para crescer e transformar. Orando, pedindo a Deus para que abençoe nossa reunião e que a gente possa ter inspiração e clareza de como viver nesse mundo. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Ajnanaatimirandasya, Jnanajana Shalakaya, Chakshuru Militam Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvi Navaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Boa noite a todos. Num dos livros do Guruji, ele menciona uma citação de Pitágoras. E ele fala: os tolos são lembrados pelas palavras, e os sábios são lembrados pelo silêncio. Então não lembre das minhas palavras, por favor. O que isso quer dizer? Que o silêncio é mais valioso que as palavras. E que muitas vezes com as palavras a gente se enrosca na vida. Muitas vezes. Essas duas histórias aconteceram no passado. Tinha um ashram, tinha um guru e tinha um brahmachari vivendo lá. E esse brahmachari, por estar perto do guru, tinha um pouco de orgulho. Se achava já meio poderoso. E aí tinha uma pessoa que todo dia ia lá pro guru e falava: mestre, eu quero ter um filho, me abençoa, me dá um mantra, alguma coisa. E o guru só olhava para ele, não falava nada. Ele saía frustrado. Dia seguinte, mesma coisa. O guru não falava nada e ele não desistia. E esse Brahmachari começou a falar: mas por que o guru não fala? Tá bom, tem um filho, ou por que ele não fala nada? Aí um desses dias, essa pessoa saindo triste, o Brahmachari falou: vou fazer alguma coisa. Ele falou: por que você está assim? Ele falou: porque eu quero ter um filho, é o sonho da minha vida e ele não fala nada, ele só olha para mim. E a Brahmachari falou: não se preocupa, eu vou orar por você para você ter um filho. E aí falou, ficou super feliz e foi embora confiante, porque ele está sempre perto do guru. E aí quando esse Brahmachari chegou perto do guru, o guru falou: uma coisa, você falou alguma coisa para ele? Sim, o que você falou? Não, falei que ia orar para que ele tivesse um filho. Ele falou: "Hum, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que renascer para ser filho dele. Ele não pode ter filho nessa vida. E eu não queria falar essas coisas para ele. Ele vai ter que vir uma outra vida para ter um filho. E agora, como você deu essa esperança e essa garantia para ele, você vai ter que ser o filho dele." E ele ficou desesperado. Toda sadhana, toda meditação, vida no ashram, agora tinha que esperar uma próxima vida para nascer como um filho pela língua solta. E ele começou a chorar, o guru falou: não posso fazer nada.
Agora eu vou orar por você. Os tolos são lembrados pelas palavras. E tinha uma história de uma princesa. Ela era muito inteligente, ela era muito linda. E ela estava na época de casar. Então ela decidiu que ela ia se casar quem conseguisse derrotá-la num debate espiritual. Ela já também tinha aquele ego. Então vinha um por um de príncipes, cheio de esperança, com sonhos, e pá! Mas eram meio, saíam humilhados. Ninguém conseguia derrotá-la. E aí esses príncipes se juntaram e falaram: miserável dessa princesa, fica fazendo, humilhando a gente desse jeito. Vamos arrumar alguém para ela casar. Vamos arrumar alguém mais estúpido e vamos dar um jeito de fazer essa pessoa. Eles falaram: vamos procurar algum estúpido. E aí, quando eles estavam nessa busca, eles acharam uma pessoa que estava serrando um galho de uma árvore, um galho grosso. E ele estava sentado na extremidade do galho e serrando na base. E aí eles falaram: achamos! Antes de ele acabar o trabalho, ele falou: desce aqui, nós vamos te dar uma missão. Você vai arrumar uma esposa maravilhosa, rica. A única coisa é que você tem que obedecer a gente. Nós vamos falar que você é o nosso guru e que você fez um voto de silêncio. Então, a discussão tem que ser através de gestos. Então, não abre sua boca. Só isso, não abre sua boca. Faz o que você quiser, só não fala nada. E vai dar tudo certo. Ele falou: tá bom. Uma princesa para casar. E aí foram lá apresentar para a princesa: já que você derrotou a gente trouxe o nosso guru. E ele, você não vai conseguir derrotar, porque ele é a encarnação da sabedoria. Só que ele só pode debater em silêncio porque ele fez voto de silêncio. A princesa já ficou admirada. Falou: "Uau." E aí ela foi começar o debate. E ela fez assim para ele, falando: Deus é um. E aí esse estúpido falou: mal eu cheguei, ela tá falando que vai enfiar o dedo no meu olho. E aí ele falou, ele ficou nervoso, mas ele lembrou que não podia falar. E ele fez assim, falando assim: se você enfiar um dedo no meu olho, eu vou enfiar dois dedos no seu olho. E a princesa falou: uau, olha o que ele respondeu. Deus é um, mas a manifestação dele na criação também é Deus, apesar de aparentar dualidade. Aí ela falou: vamos continuar. Aí ela fez assim. Ela falou: e toda essa criação de Deus é formada pelas três qualidades da natureza. Ele falou: não acredito. Ela está falando dois dedos no meu olho e um dedo no meu ouvido. E aí ele ficou nervoso e falou: eu vou furar os seus dois olhos e os seus dois ouvidos. E a princesa falou: nossa, ele está falando que a mente, intelecto, ego e memória também são formados pelas três qualidades da natureza. Ela já estava, nossa, cheio o amor da minha vida. E ele estava querendo pegá-la pelo colarinho. É a princesa: vou dar mais um passo. E ela falou: cinco. Toda essa criação, incluindo mente, intelecto, ego e memória, são formada por cinco elementos. E aí ele falou: não acredito. Que mal educada. Agora tá falando que vai enfiar um tapa na minha cara. E aí ele ficou tão nervoso e fez assim pra ela. Ele falou: se você me der um tapa, eu vou dar um murro no meio da sua cara. Com um gesto. Aí a princesa falou: não acredito. Ele está dizendo que no final de tudo, elementos, ego, memória, forças da natureza, no final tudo é Deus absoluto. Achei meu marido. Se casou. Ele falou que na noite de núpcias ele abriu a boca e ela viu o que ela tinha feito. Que ele começou a uivar porque ele ouviu uns cachorros latindo fora. Mas, silêncio. Então, onde a gente está mais perto nas nossas vidas? Mais perto desse Brahmachari ou dessa outra pessoa? Então, silêncio no caminho espiritual é uma prática
Muito, muito, muito importante. Fundamental. Deus deu para a gente vários órgãos. E normalmente eles são duplicados. Dois olhos. Quantas funções? Uma. Dois ouvidos. Quantas funções? Duas narinas. Quantas funções? Uma língua. Quantas funções? Quantas? Pelo menos duas. E essas duas é onde a gente arruma todos os problemas das nossas vidas. Não é? Falar e comer. Da onde vem todas as doenças? Da onde vem todas as brigas? Não é da língua? Então, a maneira com que a gente usa a nossa língua define como a gente vive no mundo. Se a gente vive em paz, se a gente vive feliz, se a gente vive tranquilo, se a gente prospera ou não, está baseado na língua. Tem um verso em sânscrito que fala: a pessoa que conseguiu controlar a fala o paladar conquistou o universo. E aí, só refletindo nisso, a gente deveria pensar: como eu uso minhas palavras? Silêncio não significa que eu ficar mudo igual esse estúpido para lá e para cá. Mas silêncio significa eu sei como eu uso minhas palavras. Eu sei quando é necessário falar e quando não é necessário falar. Eu sei que quando vai ter utilidade ou vai servir para alguma coisa essas palavras ou não. Eu sei o porquê eu estou falando. É só para encher um vazio? É só para receber elogio de alguém? Ou é para trazer, comunicar algo importante ou algo construtivo? Gurudev falava que a língua é mais perigosa que um revólver. Porque o revólver, a pessoa pega e dá um tiro em alguém, matou uma vez só. Mas uma palavra no coração de alguém, cada vez que a pessoa lembra dessa palavra, é igual um tiro. E ela vai lembrando, lembrando e lembrando. Então, como eu uso esse instrumento que pode me levar para a salvação ou para a perdição? A língua, em sânscrito, uma das palavras dela é pavihi. E pavihi, em sânscrito, tem vários significados. Um deles é sabedoria. Um outro significado de pavihi é trovão. Um outro significado de pavihi é fogo. E um outro significado de pavihi é flecha. Para que eu estou usando a minha língua? Ela está levando sabedoria através das minhas palavras? Ou ela está parecida como um trovão? Ou está queimando os outros como fogo? Ou está furando os outros como uma flecha? Mas a flecha também pode significar: minhas palavras estão me fazendo alcançar o alvo? Então, minha língua está sendo utilizada em qual mais desses significados? Sabedoria, flecha, trovão ou fogo? Como eu estou vivendo no mundo? A qualidade das minhas palavras, o teor, a maneira com que eu uso as palavras vai dizer muito sobre mim. Então, quando a gente fala de silêncio, claro, a gente está falando de se abster de palavras. Todos, sem exceção, falam demais. E desnecessário. Não é que você vai deixar de se comunicar ou deixar de se expressar, mas o não saber se expressar ou se expressar sem consciência é o falar demais. E sempre, quando a gente falar demais, vai ter problema. Então, o silêncio não necessariamente significa fechar sua boca mas é ter esse discernimento. É necessário. Que palavras eu devo usar? Quando eu devo falar? De que maneira eu devo falar? Isso é também silêncio. Cyril Teshwar falava: silêncio não é você costurar sua boca e não se falar nada, mas silêncio é saber utilizar a inteligência para se expressar.
Normalmente, por que a gente fala? Será que é realmente para expressar sabedoria ou por utilidade? Ou será que a gente fala só para dar vazão à nossa mente agitada e cheia de desejo, cheia de pensamento, e a gente não consegue ficar com aquilo lá dentro e fala, nossa, eu preciso pôr para fora. Mas será que está adiantando alguma coisa? Swami Vivekananda. Ele veio em 1893 para o Ocidente. E antes de ele vir, ele andou por 2 anos na Índia como um monge errante. E ele andava, e quando ele chegava nas cidades, ele sentava embaixo de uma árvore e ficava sentado. Sem falar, sem pedir, sem nada. Se alguém desse comida, ótimo. Se alguém não desse comida, vontade de Deus. E aí, numa cidade, ele ficou perto de um templo, um sacerdote todo dia dava comida para ele. E aí tinha um comerciante. Esse comerciante falou: esse parasita chega aqui, fica embaixo da árvore na sombra e ganha 3 refeições por dia. Eu, trabalhando igual um camelo, me matando para levar comida para minha família, eu vou dar um jeito nele. Aí foi lá, louco da vida. E quando o sacerdote foi entregar a comida, ele falou: para. Falou: jovem, abre o olho. Você não tem vergonha de fazer isso? Aí o Vivekananda abriu o olho. Vergonha de ser um parasita na sociedade. Você é jovem, saudável, tem energia para trabalhar e produzir e fica sentado embaixo da árvore, sem fazer nada. E aí o Vivekananda sorriu e falou assim: concordo. Agora eu estou me sentindo mal. Eu vou propor uma coisa. Por uma semana nós vamos trocar. Eu vou para o seu trabalho e eu vou trabalhar. Eu vou usar minha força, minha energia e vitalidade para produzir e prosperar, e você vai ficar aqui. Se você gostar e se sentir bem dessa vida fácil de receber comida e as pessoas vêm, vão se curvar, talvez dar um dinheiro para você, você fica aí e eu cuido da sua família. E aí esse empresário, esse comerciante falou: agora eu vou mostrar para esse verme o que vai. Ele vai ver o que é dureza no meu trabalho. Falou: combinado. O veterinário, então, eu levantou e falou: pode sentar. Ele deu o endereço do trabalho dele e falou: eu tô indo, mas fecha o olho e começa você. Aí o comerciante fechou o olho. Deu 1 minuto, ele abriu o olho. Eu vi querendo, mas já abriu o olho? Por quê? Não, eu só queria ver se você já tinha ido. Aí ele falou: tá bom. Então agora fecha o olho e começa. Ele ficou esperando. Deu 5 minutos, ele estava ensandecido. Ele abriu o olho e falou: é impossível. Falou: o que foi que está acontecendo? Tanta tranquilidade aqui. Impossível, essa mente é louca. Eu não consigo olhar mais para isso. Você é louco. Não, não sou louco, eu sou um parasita. Me desculpa, volta para o seu lugar. Eu quero voltar para o meu trabalho. E ele foi o primeiro discípulo do Vivekananda nessa cidade. Então, será que a gente fala por utilidade, por necessidade, ou a gente fala para dar um pouco de vazão a essa mente? Mas será que a gente abrir a boca para simplesmente deixar fluir essa agitação mental ajuda alguma coisa nas nossas vidas ou ajuda alguma coisa na vida dos outros? É só para a gente refletir, não é crítica, mas é de como a gente vive. Existem alguns níveis de silêncio. Silêncio físico. O que significa isso? Físico, o que é o físico nas nossas vidas? Hum? Corpo. O que significa silêncio físico? Como eu uso o meu corpo? Por exemplo, eu estou agora falando. Será que eu preciso mexer meu pé? Eu estou falando, será que eu preciso ficar me coçando? Ou algum outro movimento? O que é necessário nessa minha ação para o meu corpo fazer? E se eu fizer dessa maneira, isso é silêncio. Se eu estiver movimentando o meu corpo de uma maneira desnecessária para aquela ação, eu não estou em silêncio. E com isso eu estou fazendo o quê? Gastando energia e agitando minha mente. Parece fácil, mas não é. E talvez só de eu falar vocês já estão sentindo coceira em algum lugar.
silêncio físico. O próximo silêncio é o silêncio dos sentidos. Um deles, claro, o principal, que a gente está falando da boca. Mas o que significa silêncio dos outros órgãos? Meus olhos. Eu estou movendo meus olhos para o que é necessário, para o que eu preciso ver, ou eles estão descontrolados? Por exemplo, isso é muito comum. Meditação guiada. Alguém chega atrasado e a porta faz trá. Quantos abrem o olho e fazem assim? Pra? Pra quê? Pra julgar e pra ficar falar, essa pessoa atrapalhou minha meditação? Eu preciso saber quem é para lançar uma pedra? Então, como eu uso meus órgãos, meus sentidos? Eu devo ouvir isso ou não? Eu devo falar isso ou não? Eu devo olhar para isso ou não? Eu devo comer isso ou não? Isso é silêncio sensorial. Utilizá-los com disciplina e para funcionalidade daquele momento, daquela ação. Isso também é silêncio. Então, e tem um outro silêncio, qual é? Esse é o mais fácil, né? Significa silêncio mental. No grau mais alto de cada um desses é não usar, não mover, não usar os sentidos, e esse é não pensar. Mas vamos devagar. Utilizar sua mente com eficiência e com inteligência. Esses pensamentos são úteis para mim ou não? Ou essa quantidade é útil para mim ou não? Eu preciso desse pensamento negativo, eu preciso desse pensamento de preocupação do futuro, eu preciso desse pensamento. E não é só eu preciso de, é ter a capacidade de falar não. Esse pensamento eu não quero agora. Essa emoção eu não quero agora. Então, esse é um nível também de silêncio. E esse, dentre esses três, é o mais importante. Porque a partir desse silêncio ou dessa falação, os outros níveis que são mais densos seguem o fluxo. E esses são práticos. Eu posso treinar isso no meu dia inteiro. Sim, eu deveria falar menos. Tentem falar menos. Tentem pensar, isso é necessário. Eu preciso disso. Tentem durante o seu dia arrumar alguns momentos de fazer silêncio. E aqui, silêncio também, especialmente hoje em dia, é deixar o seu brinquedinho de lado. O amor da sua vida, inseparável. Conseguem? É um teste. E isso vai transformando. Porque a prática desses silêncios vai gradualmente também trazendo o silêncio um pouquinho mais mental. Na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna fala dos segredos mais secretos dentre todos. Eu sou silêncio. Krishna está falando, eu sou o silêncio. Deus está falando, eu sou o silêncio. E aí o Guruji escreve, por quê? Por que é tão importante isso? E aí o Guruji descreve alguns benefícios de manter silêncio. Primeiro, vai te ajudar a evitar um monte de conflito. Normalmente vem pela boca. Eu posso sentir, mas aí eu vou expressá-lo pela boca. Ou eu vou responder pela boca. E aonde aumenta esse conflito? Então, diminui conflito. Outro, aumenta a nossa produtividade. Vai estudar falando com alguém. Como vai ser seu estudo? Vai trabalhar falando com alguém. Falando com alguém, se for o seu trabalho, falar, claro, mas conversas paralelas. Qualquer outra coisa, vai comer conversando. Você não sabe o quanto você está comendo, o quanto você precisa e o tempo. Falar, o silêncio aumenta a paciência.
esse é um dos dois lados. O silêncio aumenta a paciência e a paciência aumenta o silêncio. Porque se a gente começa a controlar, a gente expressa a nossa impaciência pelas palavras. Então, controlando daqui, naturalmente, isso também vai trazer um estado diferente. Aumenta a paciência. O silêncio aumenta a concentração. O silêncio aumenta a sua capacidade de memória. O silêncio ajuda a controlar nossa raiva. Porque também, a fase final da expressão de uma raiva é fogo, pavihi. O silêncio ajuda a preservar nossa energia. Porque é um dos meios de onde a gente mais gasta energia, pelas palavras. Ou qualquer outro desses níveis de silêncio que a gente discutiu. E outra coisa que o Guruji fala, o silêncio aumenta a nossa força de vontade. A gente não está acostumado com isso. E na verdade soa até como algo desagradável. Mas quando a gente começa a experimentar um pouco disso, a gente sente o poder e a força. E novamente, não é não se expressar no mundo, não é deixar de usar sua boca ou seus sentidos, mas é usar um pouco diferente. É muito legal. Essa palavra está sendo expressada agora, está saindo da minha boca. Mas a gente não para pensar que existem vários níveis até que essa palavra saia da minha boca. O Gurudev descreve isso. Eu vou falar os nomes e vocês repetem. O primeiro nível, que é o mais sutil de todos, chama para. E para significa supremo. É a fonte de onde vêm todas as palavras. E qual é a fonte? Hum? Deus. Não existe outra fonte. E isso é para. A fonte de onde todas as palavras começam. Aí vem um outro nível, e esse nível chama Pashanti. E Pashanti é um nível intermediário, que é onde dessa fonte esse estímulo chega na sua percepção cognitiva. Ou seja, antes eu não estava percebendo e agora eu me tornei consciente desse estímulo. E aí essa consciência significa o quê? Eu absorvi. E aí esse pensamento vai se tornar algum tipo de emoção. Ele pode ser um pensamento bom, um ruim, de qualquer tipo. Então, ele se tornou perceptível agora para minha mente. Isso é pashanti. E isso naturalmente vai gerar algum tipo de emoção. E aí tem um outro nível, madhyama. E madhyama significa um antes de sair. Você teve consciência daquilo, ou mesmo que você não teve consciência, aquilo lá se formou na sua mente, e com aquilo foi criada uma emoção, um sentimento e uma necessidade de expressar. Então, antes de você abrir a boca, as suas palavras já estão prontas, conectadas com os sentimentos, com esse pensamento, estão aqui para sair. Isso é Madhyama, um passo antes da palavra. E o último é Vaikari, quando o dente abre e sai. Esse é o final. Então, olha que interessante. O que vocês estão ouvindo agora é só a última parte de uma cadeia de construção dessas palavras. E o que acontece nas nossas vidas? A gente não tem normalmente consciência de nenhum desses níveis. A gente só percebe a hora que saiu a palavra da minha boca. E é por isso que a gente vive sem controle das palavras. A gente não tem ainda essa percepção de, chegou um pensamento e ele é ruim, não quero. Então, é como se esses níveis não existissem. Então, passa direto
e sai. E aí o que acontece? Porque eu falei isso. Too late. Já foi. E isso é viver sem consciência. E isso é viver se arrependendo ou arrumando problemas. Então, o que é um crescimento espiritual nessa perspectiva de silêncio? Eu tenho que começar a ter uma consciência cada vez mais sutil dessa formação. E isso vai significar o quê? Eu vou ter controle das minhas palavras e da minha vida. Não seria bom se eu tivesse nesse ímpeto da emoção e eu estou pronto para lançar uma bomba atômica em alguém? Eu conseguisse controlar e falar, não. E não seria melhor ainda se ao invés de eu ter que engolir esse negócio que já foi formado de negatividade, eu conseguisse chegar num nível onde eu percebesse esse pensamento entrando na minha cabeça e ia falar não para esse pensamento antes que ele se tornasse uma emoção ou ele se tornasse algum tipo de expressão minha? E melhor ainda, não seria um sonho se eu pudesse estar conectado com a fonte, que é Deus o tempo inteiro, e com isso, nenhuma negatividade entrar na minha vida e viver com essa conexão? E não é isso que é espiritualidade? Eu estar conectado com Deus o tempo inteiro. E isso que o Gurudev falava. Sempre que você perceber todo pensamento bom e ruim vem de Deus. E os ruins são para te testar para ver se você está consciente. Então, toda vez que você perceber um pensamento negativo, que já é esse segundo nível, Pashanti, volta para o primeiro nível e fala: Deus, esse eu não quero. Devolve para ele. Ou seja, você está indo do segundo para o primeiro nível para devolver. E com isso o que acontece? Cada vez mais você vai estar consciente. Isso vai sair, mas sair com uma consciência sem o lança-chamas ficar descontrolado? Prestem atenção no dia a dia, é muito legal isso. Como uma observação. Cada palavra que está saindo, cada conversa que você está tendo com as pessoas, você está pelo menos consciente essas palavras, esse conteúdo, dessa maneira? Ou é só tipo um impulso, uma emoção? E se sim, a chance de não sair 100% é muito grande. Então a gente tem que crescer. E crescer isso, nessa sutileza e nessa experiência de controle do nosso interagir com o mundo, relacionar-se com o mundo. Então, no meu dia a dia, tem muitas coisas que eu posso fazer para treinar esse silêncio. Observe seus movimentos físicos, observe os seus sentidos, observe a sua respiração. A respiração conecta a gente direto com o primeiro nível, com o Supremo. E vocês já perceberam que qual é o momento no qual é quase impossível observar a respiração? Falando. Então, por isso que é precioso. Eu preciso disso, quebrar essa conexão, ou eu posso permanecer em silêncio? É ser produtivo, não é? Não é ser omisso ou omissa nesse mundo, mas com essa consciência. Isso é espiritualidade. Gurudev ficou 11 anos em silêncio. Guruji ficou 3 anos em silêncio. E ele escreveu uma carta para a gente e falou: eu estou num estado de bem-aventurança indescritível. E ele escreveu: com esse silêncio, a divindade agora está livre para fluir em mim. Claro, a gente não vai talvez chegar nesse nível de 11 anos ou de alguns anos, mas dá para a gente melhorar bastante. Sem ser antissocial, sem ser mal educado, mas dá para melhorar. Esse exemplo eu sempre dou quando eu
Fui no primeiro retiro que eu fui de cria, que era em silêncio. 3 dias, o pessoal estava num nível de ansiedade, e aí todo mundo usava um crachazinho, estou em silêncio. E aí tinha uma pessoa que não queria ficar em silêncio. Então ele ia falar. Então ele ia conversar com alguém, aí a pessoa falava assim. Aí ele tentava outra pessoa. Aí ele fez um crachá. No crachá dele ele escreveu: Eu quero falar. E aí ele ia com um crachá, parecendo um mendigo, coitado, quase chorando. E ninguém deu bola pro coitado. Ele chegou sexta-noite, no sábado, na hora do almoço, ele foi embora do retiro de silêncio. A gente pode fazer todo dia algum momento de retiro de silêncio. O mundo vai continuar. E é uma experiência, não é que é uma imposição, um conceito teórico, mas a experiência mental é diferente. Tem uma passagem da Bíblia nos Salmos. Eu acho que é 46:10 ou 46:20. E Deus fala para. Não, não sei se Deus fala. Não era para Moisés. Deus fala: Aquietai-vos e saiba que eu sou Deus. Be still and know that I'm God. Jesus está falando: fica quieto. Deus está falando: fica quieto e saiba que eu sou Deus. O que significa isso? Que existe ainda um outro nível de silêncio: físico, sensorial, mental e espiritual. E o que é silêncio espiritual? É a gente se conectar com a fonte. E desse, entre aspas, silêncio, é de onde vem tudo da nossa vida. Tudo. Então, para a gente viver com inteligência, para a gente viver com amor, tudo que a gente busca está nesse silêncio, no silêncio espiritual. E enquanto os outros níveis tiverem em desarmonia, a gente não consegue se conectar com esse silêncio espiritual. E é daqui que Deus fala. E é daqui que Deus guia. E é daqui que a gente se conecta com a fonte e vive usando os outros três de uma maneira sábia. E qual é o segredo? Aquietai-vos. E esse é o caminho. Cada vez mais nesse silêncio, nesse silêncio, nesse silêncio. E é ele que fala mais. E é lá que a gente tem que se conectar. E isso é aquele primeiro nível, se conectar. E isso é samadhi, isso é espiritualidade, isso é meditar. Quando a gente medita, a gente está tentando fazer silêncio com todos esses níveis, não é? A gente mexe menos nosso corpo, a gente fecha os olhos, tapa o ouvido, enrola a língua, a gente pratica exercícios para acalmar nossa mente. E para quê? Para chegar num momento. E como chama o nosso momento de silêncio? Qual é a primeira palavra? Paravasta. O estado supremo, ou o estado de comunhão com o Supremo, que é o mesmo nome daquele primeiro nível. E é lá que é realmente. Agora eu estou quieto. Porque eu posso estar com a minha boca fechada, mas será que eu estou percebendo essa presença de Deus? E isso é a manifestação maior do silêncio. Eu estou percebendo esse silêncio em mim, que é Deus. Porque ele está falando aqui, aquietai-vos para quê? Porque alguém me mandou ficar quieto? Não. Porque somente através desse silêncio você vai me perceber em você. E não só em você, você vai me perceber em todo lugar. Mas para isso você precisa ter essa disciplina. Porque essa é a razão do nosso existir. Por que eu falo? Eu falo porque eu estou buscando algo, porque eu estou me sentindo vazio. Não é? Eu falo porque eu quero um reconhecimento de alguém, talvez. Eu falo porque eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho algo para ser amado ou querido, ou porque com isso eu vou fazer amizade e vou ser feliz. Mas na verdade, a expressão através de palavras não vem da plenitude, normalmente ela vem do vazio. E isso é aquietai-vos. Aquietai-vos e saiba que eu sou Deus.
Aquietai-vos e agora começa a se conectar não do vazio, mas do cheio, do pleno. E desse pleno fala. Jesus não falou? A boca fala do que está cheio o coração. Então, de que compartimento minhas palavras estão vindo? Do vazio, que significa da carência, da necessidade, da emotividade, ou ela está vindo do pleno, como uma expressão de para, como uma expressão do divino? Claro, a gente não está nesse nível, mas se a gente pelo menos tiver consciência de como eu deveria viver e atuar e onde eu devo chegar, e não é, impossível, não. Nós somos essa essência divina. Aquietai-vos e saiba que vocês, nós somos Deus. Esse é o aquietai-vos. E esse é o verdadeiro silêncio. E não é lindo que a gente está no caminho de cria e a gente está trabalhando todos os silêncios, e especialmente esse supremo? E cada vez mais, mesmo que a gente não perceba, a gente está mais conectado com esse saiba quem eu sou. Cada vez mais. E isso vai se manifestando nas nossas vidas nos outros níveis. Mas a gente, em apoio a isso, no nosso dia a dia, a gente deveria ser um pouco mais consciente. Nossa vida é linda. E as oportunidades que a gente tem e o convite que a gente recebeu para experienciar a vida de uma maneira tão elevada e tão divina e tão amorosa e tão pacífica. Quantas pessoas são convidadas para isso? Ou têm a oportunidade, certo? Os tolos não param de falar e os sábios ficam em silêncio. Esse mundo é injusto, né? Alguém tem alguma pergunta? Eu não agora eu não vou falar porque senão ele vai me chamar de tolo. E a língua não está só conectada com a palavra. Cada órgão está conectado com os chakras. Então, a língua, qual chakra ela está conectada? Alguém sabe ou não? Hum? Garganta é. Mas a língua em si está conectada com outro chakra, segundo centro. Ou seja, a língua está conectada com o elemento água e a língua está conectada com o prazer físico. Os dois, paladar e prazer físico, os dois estão conectados com água e a língua está conectada. Se você não consegue sentir gosto de nenhuma comida se não tiver saliva. Se sua língua estiver seca, você não sente gosto. E se não tiver esse elemento água, também não existe prazer físico. Então o Guruji fala, uma pessoa também que não controla a língua, tanto no falar quanto no comer, também é muito difícil ela ter controle nessa parte de prazer, de disciplina. Está vinculado. Khichari Mudra. Quando a gente enrola a língua na técnica, é para isso. Controlar, controlar. Alguém tem alguma pergunta? Antes que o tolo fique falando sem parar? Como faz para quando a palavra, com essa propriedade de flecha, fogo, como é que a gente trabalha esse silêncio dentro de si para não ser atingido por essa força? Você está falando para não ser atingido, Pela palavra que palavra que vem. E aí isso também é uma força, porque normalmente, quando a gente vive a partir desse compartimento
vazio nosso, carente, a gente também espera que as palavras nos complementem, que as palavras nos apoiem, nos fortaleçam. Mas o que acontece quando gradualmente você vai se conectando com outro compartimento, onde você começa a se sentir pleno por si só, sem necessitar de palavras ou de presenças ou de expressões ou de outra coisa. Esse impacto de um estímulo externo na sua vida vai começar a diminuir, diminuir até que ele não exista mais. E isso é chamado de equanimidade. Eu não me altero pelo frio nem pelo calor, nem pela noite nem pelo dia, nem pelo elogio nem pela crítica. Por quê? Porque agora eu estou no compartimento da plenitude. Então eu não preciso nem expressar palavras para me sentir pleno, e eu não preciso de nenhuma palavra externa para me sentir pleno. Eu já sei onde está. Então, esse é o caminho. Cada vez mais na plenitude, na plenitude, na plenitude. Essa é a verdadeira solução para isso. Porque agora eu não estou vivendo mais nessa dependência disso. E a maioria de nós vivemos dessa maneira. O meu estado de bem-estar do dia, minha percepção de humor do dia depende basicamente desses estímulos externos, não é? Quantos de nós consegue se manter e fala, eu acordei e eu estou nesse estado de paz e de bem-aventurança e eu vou me manter o dia inteirinho sem me alterar? Quantos de nós consegue fazer isso? Toca o telefone, vê uma mensagem, antes de sair da cama, você viu o celular, já era. Ou houve uma notícia, já era. Ou lembra da conta para pagar, já era. Ou seja, a gente está vivendo no compartimento do vazio e pensando e imaginando que esses estímulos todos vão encher e me tornar pleno, mas é impossível. E viver baseado nesses estímulos é só aumentar o vazio. Uma coisa é não ser dependente desses estímulos, não é deixá-los. E se você não é mais dependente desse estímulo, a sua relação com eles vai ser diferente, saudável e muito mais elevada. Dá para entender? Lahiri Mahasaya falava que a gente tem que ser internamente como uma rocha. Amoroso por fora, compassivo e tudo, mas internamente como uma rocha, onde essas coisas não vão entrar. Ele falava, ele dá o exemplo de uma bolinha de gude. Você pega uma bolinha de gude, se você joga ela numa parede, essa parede é de argila, o que vai acontecer? A bolinha gruda. Mas se você pega essa bolinha e taca numa parede de mármore, o que vai acontecer? Ela volta. Nada. Não vai ficar nada na parede. Então, a nossa mente pode ser como um mármore ou como uma argila. Nessa perspectiva, argila significa o quê? Eu sou um para-raio de. Eu sou uma esponja. Onde eu vou, eu tô. É por isso que chega no final do dia, eu tô assim, ó. Ou eu posso ser nesse estado. Eu vou compartilhar amor, eu vou compartilhar o positivo e tudo, e eu vou saber filtrar. O que for positivo, ok, eu aceito. O que não for, eu sou uma rocha, um mármore. E não é expressado com grosseria, com nada, mas é esse estado de equanimidade interior. Hum? E isso tem que ser construído. Não adianta a gente ficar falando só isso aqui, mas a gente tem que testar e construir. Com o quê? Com o nosso caminho espiritual e com uma vida consciente. Certo? Vamos fechar os olhos, por favor. Observe a sua respiração. Ela vai acontecendo o tempo inteiro sem parar. Ela é o convite do divino para essa comunhão, para esse compartimento da plenitude.
Com quem eu quero me conectar? Com vazio ou com pleno? Com a paz ou com a agitação? Um outro grande mestre falava que a sabedoria não se encontra nas palavras, mas se encontra na pausa entre cada palavra. As palavras são temporais e o silêncio é eterno. Eu quero me conectar com o quê? Será que eu quero uma felicidade, uma paz temporária ou eterna? Inale lenta, longa, profundamente com amor. Exale lenta, longa e profundamente, espalhando amor. Inale longa, lenta e profundamente, em paz. Exale lenta, longa e profundamente, espalhe paz. Inale mais amor. Exale longa e profundamente, mais paz. Inale, ó Deus. Exale longa e profundamente. Mais uma vez. Inale. Segura um pouco sua respiração. Concentra. Om, om, om. Exale. Medita um pouquinho em silêncio, com a sua atenção lá dentro, na fonte. Aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Medita um pouco. Sente essa presença divina e amorosa na sua vida. E começa a senti-la em tudo e em todos. Esse é o silêncio divino, onde não mais meu ego, minhas tendências, meus hábitos e desejos conduzem minha vida, mas o divino.
cada um de nós possa viver com um pouquinho mais de consciência, atentos às nossas ações, aos nossos pensamentos, às nossas palavras, à nossa respiração e especialmente ao nosso divino. Espiritualidade deveria ser uma tarefa ou uma missão de 24 horas por dia. E essa é a beleza da vida. Em cada instante, com esse desejo de melhorar, com esse desejo de experimentar, com esse desejo de ser um pouquinho melhor. Não são grandes coisas, mas no nosso dia a dia, nas pequenas tarefas, nos pequenos momentos que a gente vai crescendo. E isso depende só da nossa vontade, do nosso desejo. A gente tem tudo nas mãos. Por que não? Agradecendo a Deus por mais essas respirações, agradecendo aos mestres por mais essa reunião sagrada e por toda a inspiração que eles nos oferecem e todas as oportunidades que a gente tem. Agradecendo a todos pela presença e tentando perceber essa presença divina e amorosa em cada um, eu me inclino a todos com gratidão. Om. Amém.